Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo aqui no canal e vamos falar um pouquinho sobre política. Eu sei que vocês estão cansados de ouvir coisas sobre política e a torta e direita nos nossos telejornais maravilhosos. Só que eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso e analisar também um pouco sobre todas as coisas que vêm acontecendo na nossa política. Às vezes um pouquinho de politicagem, mas não vou entrar muito nesses méritos. Analisando um pouco alguns parâmetros do que a gente tem para 2020. Quando a gente viu lá por volta ali, começo mais ou menos de 2018, ou então quando a gente estava vendo a ascensão de Jair Bolsonaro nas urnas e consequentemente nas pesquisas também, primeiro nas pesquisas, depois nas urnas, a gente sempre pediu e sempre exigiu, né? O povo brasileiro não pede, o povo brasileiro exige, de que o país mudasse para melhor. Que coisas como educação, saúde, essas motos também que podiam parar, né? Tá tarde já para ficar andando na rua. Infraestrutura, transporte, tudo que essas coisas melhorassem e que o país pudesse andar depois de tantos anos que as pessoas colocaram aí que tivemos corrupção e que o país não evoluiu. A gente pode também analisar uma coisa com a outra sobre essa questão de evoluiu ou não o país nesses últimos anos, mas aí a discussão vai ficar longa. Era esperado que o presidente conseguisse mudar essas coisas, né? Melhorasse tudo isso. O que a gente vê neste primeiro ano que se passou do governo e dessa análise toda que nós temos? É difícil fazer política dentro de um país que há tantos interesses políticos e empresariais. Vamos analisar assim. Por que é difícil? Porque a gente tem muito interesse por trás. As pessoas querem muito fazer a sua própria política. Então, o seu próprio jeito de ir e vir, as suas próprias ideias, né, os seus próprios ideais dentro dessa política que nós temos. Então, se discutiu muito isso. Principalmente se discutiu a questão do emprego, que a gente tinha uma taxa muito alta de desemprego. Não que essa taxa tenha melhorado, tá, gente? Não vamos ficar iludidos de que a taxa de desemprego está baixa, porque ela não está. Tem muita gente ainda buscando emprego, querendo melhorar de vida, mas ainda continua difícil. Não sei se pelo próprio governo em si, mas que a gente ainda continua tendo problemas para conseguir empregar todo mundo dentro do país. Também um pouco da população, mas não vamos discutir dessa parte. E recentemente nós tivemos o aumento do salário mínimo. Eu disse no jornal PJ, o presidente tinha colocado anteriormente que não haveria aumento no salário mínimo e por uma pressão que precisou ter para conseguir esse aumento, tivemos o aumento do salário mínimo para R$ 1.039 e posteriormente para R$ 1.045. A primeira proposta que tinha de salário mínimo era R$ 1.035. Depois que ele foi aumentando até que definiu que ia ficar em R$ 1.045. E foi uma grande vitória, né? Pelo que o pessoal mostrou, R$ 1.045 foi uma vitória para a economia brasileira, né? R$ 1.045 ajuda bastante as pessoas, né? Nossa, imagina você viver com R$ 1.045 por mês, sendo que para você comprar um pedaço de carne tá R$30. Imagina como que são as coisas. Tivemos a polêmica com o secretário especial da Cultura, que foi lá, colocou no seu discurso uma frase que foi usada num discurso nazista na Alemanha e causou uma polêmica muito grande. Mas uma coisa que eu só li do Felipe Neto, eu não li de outras pessoas, que a saída do secretário especial da Cultura não foi uma saída porque o governo achou aquilo errado. Não tentem entender por aí. Foi uma saída porque a frase pegou muito mal e muitas pessoas, boa parte, foram lá e criticaram essa ideia do secretário. Mas a ideia de você fazer um governo que ele é muito patriotismo, é muito da pátria,
pátria, é muito o governo querer que as pessoas respeitem muito o governo e parem de criticar o governo, ainda existe. Cuidado com o que vocês vão analisar, porque eu já vi muita gente falando assim, ai, ele saiu porque o Bolsonaro não gostou do que ele disse. O Bolsonaro não gostou do que ele disse porque a população foi lá e encheu o saco e falou que era para ele sair, porque não deveria ter um discurso assim dentro do governo. Não tô aqui ficando criticar o governo e falar um monte de coisa, não. Estou analisando as partes. Temos partes boas e temos partes ruins. Eu acho que realmente a gente precisa ter uma grande investigação e um grande pente fino em cima de um monte de benefícios que nós temos no governo e que nunca aconteceu isso, mas eu acho que esse tipo de coisa de que a gente precisa enaltecer o governo e rebaixar quem não concorda, não é bem assim. Quando a gente teve esse tipo de coisa, quando o governo pressionou quem não queria, nós tivemos revolta. Então vamos com calma aí, gente. O país sofreu com uma crise exterior vinda primeiramente da China, que teve problemas em relação às carnes, e aí o país precisou exportar carne e não tinha carne para vender dentro do país, né? O Brasil exportou a carne e faltou carne para alimentar os brasileiros. Legal, né? Ficou bacana, ficou bem interessante isso no governo. Eles não ligam, né, desse botãozinho aqui fora, né? Tá? Legal. As ideias das reformas que vieram primeiramente com o presidente Michel Temer e que depois foram assumidas por Bolsonaro. A ideia de você fazer uma reforma de que, porque a população está ficando velha, a população precisa trabalhar mais. A ideia não é ruim. O problema é que o país não tem estrutura diferente para esse tipo de coisa. Não adianta você querer colocar pessoas mais velhas, a partir ali dos 60 e tudo, para trabalhar, se você não tem condições dessas pessoas trabalharem. Porque não é qualquer empresa que aceita gente maior de 50 anos. E outra, dependendo do que acontece, a pessoa não tem aquela habilidade, aquela agilidade toda para fazer trabalhos manuais. E aí, como que você vai empregar esse tipo de pessoa? Você vai empregar a pessoa, por exemplo, numa vaga para deficiente ou numa vaga com salubridade. Tem que também analisar. A reforma, ela vem meio incompleta, porque você reforma e aumenta, não a pressão, mas você aumenta que as pessoas trabalhem mais para poderem se aposentar, mas que você não tem estrutura para isso. Aí fica aquela coisa, né, que eu sempre ouço de todas as pessoas, principalmente de jovens. Eu não consigo trabalhar porque eu não tenho experiência. Mas o cara, quando vai tentar lá ter experiência, a empresa não contrata porque não tem experiência. É um cálculo que não bate. Da pessoa tentar experiência, mas ela não consegue ter porque ela não tem oportunidade. Fica uma coisa esquisita que a gente não entende, mas é o que a gente tá vendo por aí. Vemos jovens saindo das escolas, indo para as faculdades e tudo, ou nem indo para as faculdades, tendo que trabalhar e não tem onde trabalhar. Como eu disse, né, o governo ele está exaltando a pátria, então nós temos que aceitar a pátria, né? Cada vez mais amar esta pátria que nós temos e não ficar criticando a pátria. E outra, as críticas que hoje se tem perante o governo, né, contra o governo, não estão sendo aceitas. O governo chega para dar algum comentário, alguma coisa, uma entrevista, um comunicado e tudo, a grosseria que se tem nesses comentários de tipo, vocês têm que parar de criticar o governo. Mas se há crítica, vamos analisar uma coisa, se há críticas, é porque há problema. Porque se não tiver problemas, não tem críticas. Se o governo andar de um jeito honesto e de um jeito que vá servir para a população, para o trabalhador, para o contribuinte, não há críticas. A gente não vai ligar, por exemplo, o jornal, seja em qualquer emissora que for, e a gente não vai ver problemas de tentar aprovar uma coisa, ou de um ministro que fala isso, ministro que sai da cadeira que assumiu porque falou besteira, de secretário que é demitido, de ligação que houve de tipo, tem que silenciar o cara lá. Vocês têm que parar de ficar criticando. Mas se tá tendo a crítica, é porque precisa ver. Eu vou parar de falar que eu tô indignado porque eu percebo que as pessoas se incomodam um pouco com isso. Mas o que eu quero deixar claro é que a partir do momento em que a população pede uma coisa, essa coisa precisa ser vista. Precisa melhorar saúde, emprego, educação. Tivemos um problema esses tempos atrás em relação ao Enem 2019. O ministro da Educação foi lá divulgar
divulgou, né, liberou os resultados e tinha prova que estava com o resultado errado. Justamente no primeiro Enem, que basicamente foi 100% organizado pelo presidente Bolsonaro. Na hora que foi lá divulgar o negócio, estava tudo errado. Ah, mas o Ministério falou que isso interferiu em 0,1% da população. Mas você acha que o restante, os 99,9% da população não vão achar que as suas provas estão erradas? Para, gente. Não é assim. Então, pra gente chegar num consenso disso, o governo tá tentando se ajeitar em relação ao que foi deixado pelos governos anteriores. Não vai resolver tudo em 4 anos, acho muito difícil. Só que eu acho que as coisas que estão sendo ditas, o que é feito e colocado os pés pelas mãos, né, que dá aquela bagunça toda, vai cada vez mais tirando esse governo da ideia de que era um governo para melhorar. Uma coisa que sempre criticaram muito foi as alianças que os governos anteriores fizeram para conseguir aprovações de coisas. Não estamos vendo nada de diferente. O governo está tendo que assumir responsabilidades e tendo que fazer aliança com outros partidos para conseguir aprovar coisas. Também tivemos a aprovação do financiamento eleitoral. O cara vai lá e pede para a empresa financiar ele. E aí, o que vai ter em troca? A empresa não vai te dar nada de graça. Ela não vai te dar, sei lá, 100 mil reais de graça para você fazer sua propaganda. Não, ele vai querer uma coisa boa. Ou ele vai querer que você não investigue ele porque ele tá, sei lá, desmatando, jogando petróleo nas praias do Nordeste. Vocês entenderam como que é a coisa? Então, 2020 temos eleições municipais, prefeitos e vereadores, então a gente tem que votar consciente para melhorar as nossas cidades. A perspectiva é uma perspectiva incerta. Eu digo principalmente para as prefeituras e em especial a cidade onde eu moro. 2020 tá aí, 2022 a gente conversa mais um pouquinho sobre eleições. Quem sabe eu ainda vou estar aqui para conversar isso com vocês. Espero que eu ainda esteja aqui neste canal conversando com vocês sobre isso. Eu não venho aqui ser um crítico ferrenho sobre, sei lá, direita e esquerda. Eu gostaria muito que essas duas partes se conversassem sobre isso, por mais que eu acho que isso é impossível. Mas eu acho que o Brasil só vai melhorar quando as duas partes, que as pessoas chamam de direita e esquerda, conseguirem se conciliar, entrar num consenso de que elas precisam trabalhar juntas para melhorar o país. E não essa guerra que a gente está vendo nas ruas e lá no Palácio do Planalto. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha que ajuda bastante, se inscreva no canal, compartilhe e siga nossas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Eu continuo atualizando o blog de Um Pequeno Jornalista, então continue acompanhando o que nós temos por lá, umpequenojornalista.wordpress.com. Eu continuo trazendo textos, algumas coisas que não saem aqui no canal, tá? O que basicamente não tá saindo aqui, você com certeza vai poder achar ali no Pequeno Jornalista. Eu também gosto bastante de escrever, gosto de dar minhas opiniões de modo escrito, então confere lá, ok? Gente, até a próxima semana. Tchau pra vocês.